Tem um ponto interessante que é como vender dado, a ideia de que o dado é necessário para a pessoa que não usa dado, mas isso é meio que uma mítica, isso não é verdade, né? Se a gente for analisar dado, os registros feitos em pedras pelos ancestrais eram dados. Eles estavam registrando algum tipo de dado, algum tipo de informação e que foi utilizado por alguém em algum momento. E aí, pessoa, tudo beleza? Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio muito especial, gravado diretamente da AgriShow aqui no stand da Piscin, estou com o trio Parada Dura, Camilo Ramos, Marco Antônio Gobesso e Douglas Fal aqui, todos da Piscin. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente, sejam super bem-vindos ao Raízes do Agro. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui. Eu sempre vejo você gravando aqui, mas agora chegou minha vez, né? Que bom. Aí, valeu, o Camilo já esteve no Agro Resenha, né? Agora no Raízes do Agro. Isso aí, obrigado, Paulão, pelo convite, mais uma vez estar aqui. Bom demais. E aí, o Douglas tá debutando aí, ô Douglas? É estreia, né? Eu tentei fugir por um ano aí, mas... não deu certo. Acabei parando aqui. Eu sou insistente, cara. Eu sou bem insistente. Tava no lugar errado na hora errada. Ninguém mandou querer sentar no ar-condicionado, né? Ele veio na sala para aproveitar o ar-condicionado, dançou. Legal. Bom, pessoal, rapidamente, né? Conta um pouquinho aí de cada um de vocês. Vamos começar em ordem alfabética. Quem quer? Camilo, Douglas? Alfabética começa eu, então vai lá. Hierárquica também. Bom, sou Camilo, estou CEO do Grupo Piscin, 4 anos, completei essa semana essa jornada aí. Dia 1º de maio, 4 anos de Grupo Piscin. E tô aí tentando comandar esse time aí, não atrapalhando muito eles. Liberando o caminho, né? Liberando o caminho, é isso aí. Fala, Douglas. Eu já tô entre 6 e 7 anos na piscina ali, perdendo um pouco das contas. Atualmente tô dentro da área de inovação e também trabalhando em uma das startups do grupo também, que é a EasyLand. Isso aí, muito bom. E Marcão, Gobesso? Marco, eu vou completar 3 anos agora, em 24. Comecei cuidando do marketing. Eu cheguei para fazer marketing produto, aí quando eu vi, eu tava fazendo o marketing todo, né? E tudo mais. E agora, nos últimos meses, assumi também toda a operação de negócios, né? Então, vendas, pós-vendas, exportação, além do marketing. Então é uma brincadeira boa. Tem algum trabalho aí pra fazer, né, cara? Mas é isso aí, cheio de desafios. E qual que foi o motivo, cara, da gente estar aqui no Raízes do Agro, com essa turma de peso aqui, que é justamente pra falar de um lançamento super interessante, cara. E eu, como uma pessoa que gosto muito de tecnologia e gosto muito de falar sobre tecnologia, eu assisti a palestra do Camilo, acho que se eu não estiver enganado foi na terça-feira, né? Na terça-feira aqui, e eu falei, cara, velho, esse negócio aí tem um potencial gigantesco para revolucionar a agricultura, né? Aqui no Raiz a gente sempre fala de como as raízes, elas fizeram com que nós chegássemos até aqui, né? As pessoas que estão trabalhando no campo hoje, elas têm um legado que elas estão defendendo, né? Que estão levando para frente. E eu acredito muito que a tecnologia é um instrumento para levar esse legado daqui para frente, porque o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar para o futuro, né? E aí vocês vêm com essa ferramenta, enfim, com essa solução que é o GreenX. Cara, explica um pouco desse negócio aí pra gente, cara. É difícil explicar pouco a magnitude do GreenX, mas pegando na linha do que você falou, a gente entende que o movimento que a gente está fazendo nesse momento é para exatamente tornar acessível aquilo que já existe por aí em termos de tecnologia, com algumas melhorias para todo mundo. Outro dia, depois do lançamento, que graças a Deus repercutiu bastante, o pessoal da Argentina pediu para eu fazer o resumo em uma frase do GreenX. Eu falei, caramba, complicado. É mais caro, né? É mais caro, né? Mas aí eu coloquei ali que é um pacote de soluções que integra, digitaliza as operações da agricultura sem dependência de sinal de telefonia celular. Acho que foi o resumo que eu consegui fazer para eles. Então, basicamente é isso. A gente agrupou num único lugar a digitalização das operações do campo
pegar aquele processo que às vezes é manual, é visual e tornou ele de forma digital, agrupado num lugar, sem dependência de marca A, B, C e sem dependência de telefonia de sinal do celular. Em resumo, é isso, mas acho que na nossa conversa a gente precisa transcorrer um pouco mais isso. É legal, né? Eu quero puxar aqui com você, Douglas, porque assim, esses caras aqui têm as ideias, né? Alguém tem que executar, né, Alguém meu cara? tem que ir pro campo e executar. Alguém tem que correr um pouco atrás, Alguém né? tem que correr atrás pra resolver, né, cara? Como que tem sido essa parte, né? Porque você é da inovação e, Sim. querendo ou não, tá sempre envolvido nesses projetos, né? Exatamente, né? E isso daí a gente começou lá em 2021, quando começou a área de inovação dentro da Psyn, que a gente começou a se conectar mais com essas tecnologias e enxergar o que tinha disponível ali para digitalização do campo, né? E a pergunta nossa foi assim, tá, como que a gente consegue trazer isso daqui para nossa realidade, para a realidade do campo, que a gente via esse distanciamento, né? Então tem um trabalho que a gente faz ali que é o principal, que é transformar essa linguagem da tecnologia, das startups, na linguagem que o campo vai entender. Então esse é um dos desafios principais. Então a gente tem todo o processo ali de validação e desenvolvimento e de transformação, né, de tradução dessa tecnologia no linguajar do produtor, né? Então esse é o principal desafio que a gente trabalha para resolver. Cara, é interessante que vai e volta, quando a gente fala de tecnologia, sempre esbarramos na comunicação. Como que a gente vai falar pro produtor? Esses dias, aqui durante a AgriShow, eu escutei uma definição muito boa, que você falar pro produtor rural que ele tem que tomar decisão baseada em dados, é mais ou menos você tentar vender Netflix pra alguém que nunca assistiu o filme. O cara nunca coletou dados, Bem isso. o cara nunca fez nada, e aí agora ele tem que começar a tomar decisão baseada em dados, né? Esse é um baita de um desafio, né, cara? É um desafio gigantesco. Esse desafio passa por nós como uma necessidade de criar uma comunicação que tenha credibilidade. Porque assim como você falou do Netflix, quando a pessoa não conhece e você apresenta para ela alguma coisa que está muito longe da realidade dela, a primeira sensação é: opa, isso aí estão querendo me enganar, isso aí não vai funcionar, isso aí não existe. Então todo o trabalho nosso de comunicação tem que passar por essas etapas de criar a credibilidade, né? Sim, sem dúvida. E aí, bom, eu tava assistindo lá a palestra na terça-feira e eu vi que existem 10 itens ali que compõem o GreenX, né? O GreenX, inclusive, tem a ver com isso aí, né? O X de 10, o Green de verde, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Explica um pouquinho de cada um desses itens, que eu acho que é legal a gente, pra expor isso aí, né, cara? Acho que o primeiro desafio, acabou de falar de comunicação, o primeiro desafio foi pensar no nome. O que comunicaria isso, de que forma, para que, né, pudesse explicar. Aí, nesse ponto, o marketing, o Gobes teve uma participação fundamental aí, onde a gente associa uma cor que é padrão aqui da marca com o X de 10 funcionalidades, e aí a gente parte para as funcionalidades, né, que a gente dividiu em 2 grupos, aquelas que já estão ativas, funcionando, o produtor que contratar já sai utilizando elas, e aquelas que entram numa visão de futuro, nem tão futuro assim, porque já está na nossa fila de desenvolvimento, algumas na fase de protótipo, de testes ali. E aí, falando um pouco das funcionalidades, a gente tem tudo que está associado diretamente ao dia a dia do campo. Então, desde a fase de planejamento até a fase de escoamento da produção, a gente está cobrindo com algum tipo de solução, né? Quando a gente fala 10 funcionalidades, esses grupos se dividem desde o planejamento da produção, do manejo, até o escoamento da produção ali, seja lá qual for, independente de culturas, né? Então, o 10 vem disso, e aí acho que ninguém melhor do que os universitários para ajudar aí na descrição dos 10, né? Sim. Eu acho que é legal, né, a gente começar por aqueles que já estão operacionais, vamos dizer assim, que se você quiser hoje pegar e começar a utilizar, já dá, e depois a gente vem com os que tá no futuro aí, né, cara? Sim, sim. Eu acredito que o primeiro ponto ali de destaque dentro nosso é o clima, né, que é a nossa base ali de análise para muitas das decisões. Então hoje a gente tem diversos modelos aí de estações e previsões climáticas que a gente trabalha. Aí você vem para a parte de análise de solo ali, né, que você tem toda a parte de análise ali física e químicas ali, e até mesmo análise monetária ali, de quanto que vale essa terra com base nessas características do solo. Então aí a gente separa os solos em análises
do próprio solo e análise territorial. Aí a gente entra dentro da parte de manejo, que aí é realmente aquela tomada de decisão ali para analisar, e aí manejo você passa ali por plantas, análise das condições dessa planta e também análise de pragas e doenças que você vai ter ali dentro da lavoura. Aí a gente começa a sair um pouquinho dentro do ecossistema ali fisiológico da planta de desenvolvimento e entrar um pouco nas ações de apoio da fazenda, que aí a gente trabalha um pouco de máquinas, a gente vai trabalhar então essa conectividade dessas máquinas, essas informações localizadas e o que é realmente necessário para o produtor. E também a gente trabalha já a conectividade, né? Que é o grande gargalo que a gente vai ter hoje dentro da agricultura. Beleza, eu tenho a informação meteorológica, eu tenho a informação da máquina, como que eu vou captar essa informação para trazer a ferramenta que vai ajudar o pessoal com o manejo, a entender como que está o desenvolvimento da cultura dele. Então a gente vem com a conectividade para juntar todas as soluções e trazer a informação na hora que ele precise, no momento correto. Legal. Tudo isso que o Douglas comentou, manejo, clima, solo, planta, máquinas e conectividade é o que já está ativo na plataforma, na ferramenta, né? Eu acho que o que é importante também pontuar para essas soluções que já estão ativas, né? Existe uma diferença entre você obter dados e trabalhar com dados para planejamento, e existe uma diferença em você trabalhar com predição, né? Então nós estamos falando que essas ferramentas que já estão disponíveis, o que elas têm de diferente, além de ter uma base de dados mais completa, de solo, planta, clima, nós estamos falando de análises para recomendações em cima de predição. Hoje tem muita solução no mercado, mas as soluções são para avaliar quanto choveu, quanto fez de frio, quanto aquela doença impactou no verbo do passado. Nós estamos todos no passado, usando os verbos no passado. O que nós estamos falando agora é de se antecipar a um problema de clima, se antecipar um problema de praga, se antecipar um problema de doença, se antecipar um problema na sua máquina. Esse é o segredo de você fazer predição. Eu não estou mais cuidando daquilo que já aconteceu. Eu estou me protegendo do que pode acontecer. Isso que é muito importante. Tem um ponto interessante que você comentou aqui, Paulo, que é como vender dado, a ideia de que o dado é necessário para a pessoa que não usa dado. Mas isso é meio que uma mítica, isso não é verdade, né? Se a gente for analisar dado, os registros feitos em pedras pelos ancestrais eram dados. Eles estavam registrando algum tipo de dado, algum tipo de informação e que foi utilizado por alguém em algum momento, né? Um produtor que não tem nada, zero tecnologia na propriedade dele, ele tem o dado ou no caderno ou na cabeça dele. Quando chove muito, quando faz a temperatura muito alta, no soja vai acontecer isso, no milho vai acontecer aquilo e tudo mais. Então ele tem o dado, né? E aí chegam algumas tecnologias para começar a organizar esses dados de uma forma melhor. Por exemplo, a gente já comentou aqui, estação meteorológica. Ela está coletando esse dado e organizando de uma forma bem melhor do que você olhar no pluviômetro e anotar no caderno. Então já é uma evolução. E aí agora a gente chega para falar, mas tem um monte de dados, eles estão alguns organizados, o que a gente faz com eles? E é isso que o Gobeso comentou. Aí a gente começa a transformar esses dados em predição, começa a transformar esses dados em auxílio na tomada de decisão do dia a dia do produtor ali. Acho que essa é a ideia. E o legal disso é que, assim, na verdade você está se antecipando, né, que é o que o Gobeso falou, antecipando ao que pode acontecer. E uma das coisas que, apesar de, você comentou dos dados, né, muitas vezes ele toma decisão baseada em dados. Os dados estão na cabeça dele, aí ele olha pro leste e fala assim, nossa, quando a chuva vem dali, normalmente é forte, né, com vento e tal. Na verdade, você tá sistematizando tudo isso aí, né? Sistematizando. Colocando dentro de um lugar só, para que você não tenha que ficar acessando vários pontos, várias bancos de dados para tomar decisão. É comum, por exemplo, a gente encontrar produtor que quando a máquina volta do campo, o operador dele fala, cara, você fez isso. Ele bateu o olho lá, viu alguma coisa, você fez isso de errado, né? Então é um dado que ele tem e ele sabe, ele conhece o equipamento, o manejo dele. O que a gente tá fazendo a ferramenta vai dizer para ele que o operador fez, onde ele esteve, quanto tempo a máquina ficou ligada, não ficou. Então o que a gente está fazendo é trazer de fato uma ferramenta que, além de organizar melhor, ajuda ele a usar esses dados, porque não adianta ter o dado se ele não vira alguma auxílio na tomada de decisão. Legal. Pelo que eu vi aqui, essas 6 principais são muito relacionadas ao que acontece dentro da propriedade. Imagino que
que vocês devem ter focado em ajustar tudo para dentro da propriedade, né? Vocês conseguem dar um exemplo pra gente hoje de como utilizar, por exemplo, a gente falou aqui de clima, solo, plantas, manejo, máquinas e conectividade, que é para linkar todo esse negócio aí, né? O que a gente pode esperar, por exemplo, eu, produtor, tô aqui, eu vi esse negócio aqui, acho que parece ser um negócio legal. O que eu faço? Trazendo um pouco da minha visão ali de agrônomo, o que eu enxergo é que ela vem para resolver um problema que eu tive lá em 2011, né? Que eu aprendi que eu não podia achar nada, né? Então, quando eu entrei lá na faculdade, a gente era proibido de falar essa palavra e a gente aprende a palavra depende. Então, essas informações que a gente traz hoje, ela vem para você não achar, você ter a certeza e você poder explicar o depende, né? Então, trazendo para a realidade do campo ali, uma realidade que foi que eu acompanhei, quando você tem que fazer um manejo de um complexo ali de doenças ali, muitas vezes você não tem a decisão, você não sabe qual que é o momento correto de você aplicar. E aí, quando você começa a analisar as condições de desenvolvimento dessa doença no período que você está ali dentro do desenvolvimento da cultura, a ferramenta ela te traz essa informação. Ela vai te falar, você não teve risco para esse complexo, você teve um risco médio, você teve um risco alto. E aí você vai ajustando as suas aplicações para você entrar no momento adequado, quando você realmente teve as condições para desenvolver da cultura. Porque acontece muitas vezes de estar passando por um momento ali que não desenvolveu a cultura e o produtor entra com uma aplicação mesmo assim, muitas vezes preventiva, muitas vezes para seguir um calendário ou até mesmo para conseguir fazer todas as aplicações que ele tem ali dentro da rotina dele. E aí a ferramenta ela vem realmente com esse foco de falar, agora você tem condições para desenvolvimento, aí você deve aplicar. Ou você dá uma segurada e esperar um dia, 2 dias, para quando aplicar ser mais efetiva essa aplicação. Sim. Porque assim, é muito comum, né? A gente, até na sua palestra tem, né? Tem lá o ciclo da cultura. Você entra com determinado produto aqui, depois de tantos dias após a emergência faz isso, blá, blá, blá. Quer dizer, é uma receita de bolo, né? Uma receita de bolo. O nome é manejo calendarizado. Calendarizado, exatamente. E a gente não digo que precisa, mas tudo indica, o futuro da agricultura indica que a gente tem que parar de fazer isso, né, cara? Porque não é sustentável nem do ponto de vista econômico, muito menos do em nenhum sentido. Nenhum sentido. A gente, bom, eu tô muito medo aqui que eu tô na mesa com 3 engenheiros agrônomos, né? E tentando falar alguma coisa técnica. Eu não sou engenheiro agrônomo, mas tenho aprendido muito nesses últimos tempos aí, que a gente tá buscando tecnologia, testando, validando, desenvolvendo. E aí, um caso bem emblemático, assim, que a gente viu recentemente, em cima desse ponto que você comentou, de tô fazendo o manejo pelo calendário, mas nem sempre é o ideal. A gente viu uma situação na última semana, onde pela estação meteorológica padrão, eu teria feito uma aplicação normal de pulverização ali, porque o clima estava ótimo, não tinha tanto vento, não tinha temperatura aparentemente ideal, mas só para você ter uma ideia, que é um dos pontos que a nossa ferramenta entrega também, uma coisa é a temperatura do ambiente, outra coisa é o estresse hídrico da planta, que ela está sentindo ali de fato. E aí a gente tinha uma diferença ali, acho que de 12 graus, né, Drew? Isso, de 30 para 42. A temperatura ambiente 30 graus, temperatura quer dizer, tava de boa, planta, né? Tava tranquilo. Temperatura da planta 42,9. Ou seja, uma pulverização ali, efetividade zero, produto perdido praticamente, né? Me corrijam aí os engenheiros agrônomos, mas... Então isso a gente começa a falar de eficiência. Isso a gente começa a falar de melhorar a produtividade. Isso a gente começa É óbvio que hoje o produtor experiente como ele sabe que quando tá a 30 graus e naquele momento ali não é melhor, talvez ele faça à noite, mas o que a gente quer dizer é que tudo isso vem para complementar, né? Hoje é uma dificuldade você ter uma mão de obra qualificada, é uma dificuldade você em alguns quesitos aí ter acesso à tecnologia, então o que a gente fala o GreenX chega como um complemento ali, é uma ferramenta que vai ajudar muito no dia a dia ali. Eu acho que quando nós estamos falando desse manejo, né, com base em dados, o GreenX ele traz a possibilidade de juntarmos tudo isso em um ambiente único. Então nós estamos falando de solo,
manejo, né? O solo, a planta, a água e a máquina num ambiente único. Quando nós olhamos isso com uma visão de futuro, eu sei que eu dependo do clima para fazer a aplicação. Eu sei que eu dependo da minha disponibilidade de insumo para fazer a aplicação. Eu sei que eu dependo da prontidão do meu equipamento para fazer a aplicação. Então, se eu tenho uma ferramenta que consegue juntar todas as informações no mesmo ambiente, nós estamos falando de no futuro, eu entender se o clima vai estar favorável, se eu vou ter o produto no meu armazém, se a minha máquina vai estar disponível. Então eu consigo tomar decisões. Nós falávamos há pouco aqui de uma ocorrência, né? A hora que eu fui usar o microfone, ele não estava pronto, ele falhou. Eu não me antecipei. Eu não fui ver se ele estava bom. Eu não tinha ninguém analisando o microfone e me falando, ele vai falhar porque a pilha vai acabar daqui 1 minuto de uso. Então eu vou iniciar uma aplicação sem saber se aquele meu pulverizador está em condições de fazer os 300, 400 hectares que eu tenho que fazer. Sim. A ferramenta começa a organizar tudo isso e te fazer uma análise geral de todas as operações, sejam elas mecanizadas ou não. Então, aí sim nós estamos falando de uma solução integrada. Legal. E o que eu gosto bastante é que tudo que tem na ferramenta não é algo revolucionário, tudo coisa que tem estudo, que já está comprovado, que passa quais são as condições. O trabalho que a gente foi realmente organizar isso dentro de um lugar só, e aí sim, aplicar os modelos para predição, né, que aí é o diferencial, né. Então, com base no que a gente está enxergando hoje, como que é o cenário futuro aqui dentro da lavoura, né, de curto, médio prazo ali. Então, isso que a gente gosta bastante é que realmente, quando você explica para alguém que tem esse conhecimento, ele sabe do que você está falando. E ele consegue enxergar o que você explicou com aquele conhecimento que ele já tinha, né? E é para trazer realmente uma provocação, né? Que nem ontem eu conversava com um produtor em que eu entreguei o relatório de validação para ele. E ele falou assim, nossa, eu tava conversando com os meus consultores essa semana, apresentando o seu relatório e discutindo com eles. Como que vai ser o nosso manejo para frente agora? Porque já fazia 30, 40 anos que ele plantava e agora ele tá rediscutindo com os consultores dele como que ele vai fazer o manejo. Porque ele viu, enxergou os resultados e ele sabia a parte técnica ali. Sim. Isso também empodera, né? Esse nome é meio, né? Potencializa, exatamente. O conhecimento que ele tem ali. E é interessante porque quando a gente conversa com produtores sobre agricultura digital, qualquer coisa nesse sentido, uma dor muito interessante que eles têm, que eu vejo que o GreenX tem soluciona isso de certa maneira, que é o seguinte, tem o clima, tá tudo dizendo pra gente, sei lá, que vai ter uma doença, e aí o cara vai fazer uma ordem de serviço pra sair, e aí ele faz a ordem de serviço, só que não comunica com o negócio de gestão dele, que ele tem que lançar aqui, tem que lançar lá, pra ter o resultado econômico e ter o resultado agronômico, né? Quer dizer, a gente consegue meio que deixar tudo junto isso pra até facilitar, né, o dia a dia do cara. Eu acho que isso aí é uma coisa super importante e que sempre a turma bate. Eu tenho uma ferramenta pra isso, eu tenho uma ferramenta pra aquilo, blá, 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 e eu não consigo... Elas não se comunicam, elas não se conversam, né? E eu acho que, pelo que eu pude perceber, é uma ferramenta que você, não, nós estamos aqui, ó. Se você quiser colocar aqui, nós estamos abertos, não tem nada de ficar fechadinho no nosso multimarcas. Mundinho. É isso aí. Essa é a ideia. A ferramenta, ela não tem nenhum vínculo com marca. Então, quando nós falamos, clima, solo e planta, lógico, né? Nós estamos abertos. Mas quando nós trouxemos a ferramenta para as máquinas, nós trouxemos com o propósito de comunicar o que já existe na máquina. Então, se a máquina já tem uma eletrônica embarcada e ela já está gerando dados, nós só vamos utilizar esses dados que ela já está gerando no sistema original dela e transmitir para a nossa central. É só isso. Não tem nenhuma modificação na máquina, não tem nenhum envolvimento com marca. Qualquer máquina de qualquer fabricante que tenha eletrônica onde seja permitido, né? Nós vamos coletar na rede CAN. Então é muito simples. Até qualquer produtor mesmo hoje que conheça um pouco consegue instalar um coletor na máquina. Legal. Vamos falar de futuro, então, né? Nós falamos de tudo aquilo que já tá meio que no jeitão aí, já tá saindo. Se o produtor quiser utilizar hoje, já tá no jeito para ele fazer, né? Mas tem algumas coisas que ainda estão sendo desenvolvidas e que, pelo que eu vi ali, é bastante coisa louca também, né, cara? Fala um pouco pra gente desses outros 4 aspectos, né? Dentro das 10 questões aí. Tem que ser louco, se for normal não serve pra gente. Dizem que quando você chama uma pessoa e ele tá fazendo alguma loucura, quer dizer que ele tá no caminho certo. No caminho certo, pra mim é um elogio.
manejo, clima, solo, planta, máquina e o problema de conectividade já está ativo, funcionando, instalou, sai usando hoje. E aí a gente começa, na visão de futuro, pensar um pouquinho no pós-colheita, né? Então, pós-colheita, primeiro processo, armazenagem. A gente entende o tamanho da dor hoje em armazenagem, entende um pouquinho do que está acontecendo lá, ou você tem uma cooperativa, ou você vai já negociar, enviar isso para o porto, ou você vai, em alguns casos, arriscar um pouco com o silo bag, né? E aí a gente começou a levantar uma forma de viabilizar isso. Como que a gente poderia ajudar a viabilizar a armazenagem. E uma mais comum que a gente tem visto é a do silo bag, porém que não tem grande uso por conta de alguns problemas que ele enfrenta. O primeiro deles é o acompanhamento do que está acontecendo com o grão dentro do silo, depois que você armazena ali, tentar como você monitorar o que está acontecendo ali. E aí, nesse sentido, a gente está desenvolvendo, saindo do forno aí um hardware para que seja instalado dentro do silo bolsa, quando você coloca o grão ali, a sua produção dentro do silo bolsa, e ele vai fazer esse monitoramento. Tudo, temperatura, umidade, fermentação, vários parâmetros ali, e a gente vai conseguir mostrar para o produtor, olha, pelo que está acontecendo ali, existe uma tendência de risco ou não, né? Acho que a ideia é chegar nesse ponto, não é só mostrar o dado. Acessei o celular, estou vendo o dado, mas o que vai acontecer se continuar nesse tempo, nesse clima, o que vai acontecer com o grão que está ali? A gente quer chegar num ponto onde a gente vai indicar a tendência, existe a tendência de risco ou tendência baixa de risco, a gente quer chegar nesse nível, né? E ainda dentro de armazenagem, a gente também entendeu que um dos grandes problemas é a questão do material utilizado para o silo bolsa, né? Então, ele é um material relativamente resistente em grandes volumes, mas se você faz um rasgo nele ali, a tendência é que ele perca um pouco dessa resistência. Então, a gente está com outro estudo aberto que é relacionado a materiais, como a gente poderia melhorar materiais. Nós temos a nossa base instalada em São Carlos, e São Carlos tem grandes centros de pesquisa que trabalham com materiais, e nesse momento que a gente está fazendo é, junto com esse centro de pesquisa, buscar formas de melhorar a eficiência desse material, né? Isso é o que a gente está falando sobre armazenagem, é um dos primeiros dos 4 pilares aí de futuro. O outro, ele vem ligado à logística. Então hoje, quando você tirou da sua armazenagem ou já saiu direto do campo, passou da porteira ali, existe algumas ferramentas que oferecem a etiqueta de rastreabilidade e tudo mais, só que isso não garante que você está de fato analisando o trajeto, a logística completa de ponta a ponta. Então, nesse sentido, nós já temos um acordo assinado para utilizar uma estrutura que já existe hoje no Brasil, que é a nível de cobrança de pedágio, monitoramento de cargas, que já é feito pelo governo, e a gente quer que o produtor consiga monitorar a sua carga, passou da porteira até o destino final. Então não é algo que a gente está sonhando de criar uma estrutura, não, já é utilizar o que tem, já é um acordo assinado, já estamos na fase de desenvolvimento de tecnologia, então deixou de ser sonho, já está se concretizando nesse sentido. O outro pilar, ele vem diretamente relacionado a um assunto que está muito em evidência, que é o crédito de carbono, né? Chamou atenção porque eu e o Douglas estava pesquisando um pouco sobre isso, mas muito sem saber para onde ir e tentando entender o que está no mercado, porque na prática muito se fala e pouco se age nesse sentido. Todo mundo fala que crédito de carbono é o futuro, mas como eu vou medir, como eu vou monetizar, isso aí não está muito claro. E aí dessas pesquisas nossas surgiu, a gente teve acesso a um estudo da Embrapa, por exemplo, que trata o quanto gera de crédito por hectare, quanto gera de crédito de carbono positivo numa produção de soja com plantio direto. Algo que a gente não imaginava. A gente estava então imaginando crédito de carbono como florestas, como reflorestamento e tudo mais, áreas de preservação. E aí quando viu isso me chamou muita atenção e a gente viu que é um estudo já da Embrapa realizado. Existe já um modelo para isso, matemático. E o que a gente está tentando agora é desenvolver a tecnologia, que é muito parecido com o que a gente já utiliza e vai utilizar para armazenagem, adaptar ela para que a gente possa medir esses créditos e de fato entender se realmente é um volume expressivo
expressivo a ponto de ser negociado. Então, isso significa que daqui a pouco a gente vai usar, sim, umas lavouras que não é de área desmatada, que veio de uma área que faz um manejo sustentável. A gente vai tentar medir esses créditos de carbono e monetizar o produtor por isso, né? Então, esse sim a gente classifica como tentativa, porque não tem nada palpável ainda nesse mundo, nesse universo de crédito de carbono, né? Mas nós vimos uma linha muito palpável que é esse estudo da Embrapa já e que pode nos abrir alguns horizontes. E esse caso do crédito de carbono naquela linha de como que é pegar essas ideias malucas e trazer para a prática, né? É muito assim de conversa, né? Conhecer pessoas, se conectar, ver quem tá trabalhando nisso dentro do Brasil. Aí você vê que é bem difícil encontrar alguém ali que esteja realmente fazendo um trabalho qualificado. Até o momento que você encontra essa pessoa e que ele fala o que ele precisa é desenvolvimento de sensores, Estamos né? dominando isso. Aí eu falei, opa, Aí é minha praia. tenho a pessoa certa pra isso, né? E aí a gente vai lá e conecta essas pessoas e começa esse trabalho de desenvolver, né? De trazer isso pra realidade, né? Então quando é muito investigativo, assim, é realmente essas conexões que você acha ali, uma ponta com a outra, que você consegue desenvolver e achar o caminho pra resolver algum problema que a gente tá ali, né? Legal, legal. Por último, né, a gente já tem um esboço de como a gente trataria isso na plataforma, que seria a questão de comercialização. Se nós estamos trabalhando com a cadeia de ponta a ponta, desde o planejamento até o destino final, não faz sentido a gente não pensar em comercialização, seja ela da produção, seja ela de insumos. Então é o que a gente chama dentro da plataforma do módulo de trading, né? Então nós temos uma sequência, tudo que uma trading precisa, seja para vender ou comprar, nós teremos o dado na mão. Então não faz sentido a gente não tornar isso acessível para ambos os lados, tanto para o produtor, para ele poder comprar melhor e vender melhor, quanto para a trade poder fazer o mesmo processo. Então, o módulo que a gente chama Futuros de Trade talvez seja um dos últimos módulos, porque ele pega tudo que a gente já está fazendo do planejamento ao destino final e vem trabalhando na cadeia de compra e venda ali. Nesse item da comercialização, nós discutimos ontem um comparativo, né, de seguro agrícola. Não só o seguro agrícola, o seguro da produção, mas também a segurança de um armazém que negocia grão futuro. Com todo esse contexto na mão, nós estamos dando uma possibilidade de acompanhamento em tempo real da produção que já foi comercializada, né? Então, nós comparamos, por exemplo, o custo de um seguro de uma caminhonete com rastreador e um custo de seguro de uma caminhonete sem rastreador. Se você tem a sua propriedade monitorada, acompanhada, você trabalha e toma decisões com base em dados, você tem mais chance de se prever e não ter problemas do que aquele que vai correr o risco porque ele está no escuro e ele não está enxergando nada do futuro. Teoricamente é para ser mais barato um seguro, né? Teoricamente era para ser mais barato um seguro agrícola para esse produtor, né? Então, essas são especulações do que nós estamos provocando, trazendo essa solução para o mercado. Legal. E é interessante porque essas 4 questões que estão mais voltadas para agora, né? Vamos desenvolver agora para o futuro, elas ligam, né? Liga tudo. Tudo, né? Conecta No tudo. fim do dia, a gente está falando de compra de insumos, a gente está falando antes da porteira, compra de insumos, aquisição de um seguro e depois, né? A comercialização, o transporte, enfim. Aí vem minha parte, né? Quando vocês conhecerem a marca, o GreenX, vocês vão ver que no X do GreenX existe uma espécie de um anel conectando tudo, né? Essa é a ideia. Legal. E é isso, né, cara? Acho que tem muita coisa pra fazer ainda, né? Tem bastante trabalho, né, Douglas? Fala a verdade, né? Tem. É das 7 ou 8 da manhã até as 9 da noite ali, só correndo atrás dessas coisas só. Como diria um professor meu, o que você faz da meia-noite às 6, né? Exatamente. Não vou acatar essa reclamação, né? Tem muito tempo ainda disponível. As ideias nascem, um olha pro outro, vamos fazer? Vamos. É a mesma coisa que você soltar o rojão e sair correndo atrás da vareta, né? Porque agora corre. É isso aí, cara. Muito legal. Assim, eu particularmente adorei, assim, ver essa coisa mais materializada, né? Porque uma coisa é a gente falar e conversar com as pessoas e falar, precisava fazer isso, precisava fazer aquilo e tudo mais. Sempre é muito jogado, né? E aqui eu percebi uma materialidade de tudo que a gente
almeja, né, pro negócio. Eu acho que é o que eu sempre falo, né? A agricultura, de uma maneira geral, talvez a pecuária não, mas a agricultura, ela tá cada vez mais perto da fronteira da produção, né? Se a gente pegar um produtor bom pra caramba e um produtor não tão bom, mas que tenha todas as mesmas condições, se um produzir pouco vai produzir, sei lá, 55, 50 sacos por hectare, outro vai produzir 60, 70 sacos por hectare, né? Quer dizer, a diferença não é tão grande. Então, quanto mais a gente puder ter ganhos de margem ao invés de ganhos de escala, é melhor, né, pro produtor. Exato. Eu acho que as tecnologias vêm muito nesse sentido, né? Exatamente. A propósito que a gente começou a pesquisar tudo isso foi exatamente o que o Douglas disse no início. A gente começou a enxergar um abismo nos produtores que acho que não tem produtor bom, ruim, mas aquele produz mais e produz menos, né? E um abismo cada vez maior, e no fundo esse abismo, a diferença dele é o acesso à tecnologia. Alguns não acessam porque não têm condições, outros não acessam porque não tem ainda a cultura, o hábito, como você diz, de usar dado e tudo mais. E a gente está chegando um pouco para encurtar o tamanho desse abismo aí, tornar acessível a tecnologia, tornar acessível, independente de cultura, de tamanho, de região, né? A nossa ferramenta atua na cultura tropical, ou seja, faz um risco no mapa mundi e dali para cima a gente que consegue atuar. E a ideia é essa, tornar acessível a tecnologia para quem ainda não... Aquele que ficava reclamando, mas isso custa caro, mas isso é difícil, pronto, agora não tem mais do que reclamar. É isso aí. Até porque, né, tem muita coisa aí que você entra no custo, né, vamos dizer assim. É de brinde. Pessoal, muito obrigado, viu, pela conversa aqui. Essa conversa de futuro muito me agrada e eu acho que, por mais que a gente tenha sempre um olhar importante para as raízes, né, que a gente tem no campo, eu acho que o futuro, ele reserva muitas coisas legais. Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, meu? Obrigado você pelo convite mais uma vez. Sexta-feira, sextou, Marcos. Sexta-feira, mas... Que pena, acabou, bicho. É sexta-feira, mas o dia da AgriShow tá começando e nós estamos aqui, ó, olhando, começando movimentado. Então é mais uma sexta-feira que promete. Muito bom, cara. Valeu, Douglas, também. Muito obrigado aí. Agora é dar sequência, né? A AgriShow, ela abre mais umas 10 linhas de trabalho pra mim aí, normalmente. Então vamos ver o que aparece pro ano que vem aí. Muito bom, muito bom. Muita coisa nova. Pessoal, pra quem quiser seguir o trabalho de vocês, entender um pouquinho mais também do GreenX, como que a gente pode fazer? O cara da comunicação sabe tudo. @Grupo Piscin, www.grupopiscin.com.br. Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então siga o Raízes do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, como o Marco falou, basta procurar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm no site, entre em contato também para saber mais sobre as soluções, GreenX e tecnologias voltadas para o campo, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Estamos começando um dia aqui de AgriShow, o último dia, e se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Fica tranquilo. Isso aí a ferramenta já indica. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.